Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, agradeço a você pela assistência quanto mais aqui no nosso blog, no nosso canal do YouTube e também no blog do Paulo Nunes. Nós estamos publicando no blog do Paulo Nunes, hoje já está lá a matéria, sobre a greve dos caminhoneiros de 2018. Lá você vai observar, existe uma matéria que destaca que naquela greve de 12 dias, o país tomou um prejuízo de 75 bilhões de reais. Muita carga viva foi perdida, muito dinheiro, leite desperdiçado, enfim. O país viveu um momento muito triste. Houve uma complacência das forças federais. O presidente da República era Michel Temer, não era Dilma. Mas essa greve dos caminhoneiros foi incentivada e organizada pelo capitão Jair Bolsonaro. Tudo aquilo trabalhado visava crescer a popularidade de Jair Bolsonaro. Basta que os senhores observem, ou observaram talvez, que existia propaganda nos caminhões de o capitão para lá, o capitão para cá, o capitão para lá, o capitão para cá. Inclusive, ele gravou um vídeo apoiando aquela greve. Eu quero dizer o seguinte: o presidente era Temer, era um golpista, era um mentiroso, era um traidor, mas um homem de bem não aprova uma greve que prejudica o país inteiro, que você não recupera depois do dinheiro perdido. 75 bilhões. Eu não poderia apoiar a greve de forma nenhuma, feita pelos caminhoneiros naquela época, porque existem outras formas de protestar e não seria aquela greve que iria diminuir o preço de combustível. Até porque o interesse não era esse. Bom, passado isso, os senhores observem qual era o valor do diesel naquela época, R$ 2,30 e a gasolina R$ 2,80. Hoje a gasolina é R$ 6,20 e o diesel é R$ 5,34, se eu não me engano. O que significa dizer, nada foi feito. Terminado o governo Temer, quem deveria arrumar essa casa, já que incentivou a greve? Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Mas o que ocorreu, meus caros e minhas caras? Não fez nada, até porque nem pode fazer muita coisa. Pode sim fazer com que o litro de óleo diesel e de gasolina saiam por um preço bem menor da refinaria. E não é ficar botando culpa nos governadores e dizendo que a culpa é do ICMS. Ora, o ICMS é o imposto que sustenta todos nós de Vitória da Conquista, os seus serviços de polícia, de segurança, de escola, de saúde, de estrada. É para isso que serve o ICMS. Desculpe. Se você tira isso, se você reduz isso, você reduz o serviço para a maioria da população. Agora, não é mais simples que o litro de óleo saia a 80 centavos na refinaria? Esse é o único jeito. Mas a Petrobras, eu já disse aqui, ela não é do Brasil. E o presidente Temer fez uma malandragem para favorecer os grandes grupos econômicos do Brasil, que são acionistas da Petrobras, e simplesmente colocou o preço do barril de petróleo no Brasil como se o preço fosse importado. Desculpem, eu estou tentando não tossir e nem espirrar aqui para não prejudicar o vídeo. Me desculpe se acontecer, porque eu já estou bem no meio dele. E aí, o que aconteceu? Nós
importamos apenas 15% do nosso petróleo. Eu pergunto a você, se 85% do petróleo é produzido no Brasil, como é que nós vamos colocar o preço do petróleo como se 100% fosse trazido da Arábia Saudita? Por isso que está encarecendo. E esse presidente que está aí, os senhores se lembram, há cerca de 4 ou 5 meses, ele trocou o presidente da Petrobras, dizendo que ninguém fazia nada na Petrobras e que a partir desse Silva e Luna que está lá, tudo seria resolvido na Petrobras e o preço iria baixar. Baixou? Não. Bom, mas o que é que aconteceu? Ele, Bolsonaro, enfraquecido, sabendo que um filho seu poderia ser preso, exatamente porque praticou roubo na Assembleia Legislativa, que o pessoal chama de peculato, que é você roubar dinheiro público. É roubo, né? Porque Dona Mariquinha que pegar uma lata de manteiga ali no supermercado vai para a cadeia. E quem todo mês pega o dinheiro dos funcionários e bota no bolso, tinha que ir para onde? Que, aliás, André Marinho, que é ex-aliado de Bolsonaro, perguntou isso a ele. Os senhores, quem acompanha a televisão, quem acompanha YouTube, deve ter visto quando André Marinho perguntou a ele se uma pessoa que faz rachadinha, que pega dinheiro, ele virou o capeta com o cara e não respondeu. Bom, então, Bolsonaro tentava dar um golpe de Estado e ele esperava que os caminhoneiros que estavam levados ali pelos grandes latifundiários do ramo da soja no Brasil, que esse pessoal fosse derrubar o Supremo Tribunal Federal, ou no mínimo, quebrar o prédio para poder forçar um estado de sítio no Brasil e o filho dele não ir para a cadeia. Esse foi o X da questão. Só que ele levou um mês convocando o pessoal para ir a Brasília, na esperança de colocar 1 milhão de pessoas em Brasília. Colocou 150 mil, todos financiados pela Loja Van, pela Riachuelo, pela Associação dos Produtores de Soja. Os senhores se lembram lá do Sérgio Reis e tal? Fizeram aquela bagunça em Brasília e não conseguiram nada. Mas existia a tentativa. As Forças Armadas assistiram o fato, mas resolveram não se envolver, por uma razão muito simples. Se envolve, todos iam pegar 30 anos de cadeia. Por quê? Golpe passa e não vai se repetir no Brasil os assassinatos que ocorreram em 64, de 1964 até 1984. Né? Então foram 20 anos de assassinatos, de sabotagem e ninguém pagou por isso em troca de uma anistia. Mas crime de tortura, por exemplo, ontem mesmo eu assisti de novo o programa da Rede Globo sobre Sturz Angel, filho de Zuzu Angel, irmão de Ildegard Angel, que os militares da aeronáutica colocaram o rapaz, depois de arrastá-lo com um jipe dentro do quartel, colocaram o rosto desse rapaz na descarga do carro até que ele falecesse. Esse tipo de crime não pode prescrever. Mas até hoje ninguém encontrou o corpo de Sturz Angel. Dizem que jogaram no mar. Né? Chico Buarque fez uma música perguntando: cadê ele? Né? Então, para terminar o assunto, eu queria mostrar para vocês que não existe uma coisa isolada da outra. Elas são interligadas. Né? Quando eu falo da greve dos caminhoneiros lá de 2018, que já era a preparação para a chegada de Jair Bolsonaro, e que talvez não fosse o suficiente para que isso acontecesse, e daí veio aquele episódio da facada que não está explicado. Eu sei que tem alguns peritos que dizem que você pode furar a barriga de uma pessoa e não sair sangue.
mas eu nunca vi falar nisso. Bom, e também, por quê? Por que a faca apareceu 8 horas depois? E a toalhinha que ficou em cima da barriga de Bolsonaro? E a camisa? Cadê? Onde estão? Ninguém sabe. Bom, mas não é esse o fechamento que eu quero fazer. O que eu quero dizer é o seguinte: diante desse desespero, né, e quando ele chegou à conclusão que ainda não seria decretada a prisão do seu filho, até porque o seu filho é um senador da República, e não é fácil você prender um senador da República pelas prerrogativas que ele tem. Aí ele arrefeceu, nunca mais ele xingou o Supremo Tribunal Federal, mas continua dando as suas agulhadas e fazendo a coisa mais feia do mundo. É um cidadão que falou a vida inteira que quem está apoiando ele agora, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Ciro Nogueira, Arthur Lira, que eram todos bandidos. Eu não duvido que sejam bandidos. Mas se você é bandido ontem, você não fica mocinho hoje, para mim não. E hoje estão no governo dele. O que significa dizer que ele era só uma piada. Por exemplo, você pode ter certeza que quem tirou a vida de alguém, se estiver perto de Paulo Nunes, só vai estar perto de Paulo Nunes até o dia que Paulo Nunes descobrir que o cidadão é assassino. No dia que Paulo Nunes descobrir que ele é assassino, Paulo Nunes dá um telefonema para ele e fala: não quero conversa mais com você. Mas o presidente da República não tem esse problema, não. Adriano da Nóbrega era um assassino de aluguel. E o presidente da República o condecorou pessoalmente na prisão, mesmo sabendo que ele era um assassino. E os seus filhos ficaram juntos com esse cara. E esse rapaz, esse sujeito, Adriano da Nóbrega, mantinha seus familiares em que gabinete? Jair Messias Bolsonaro. Entenderam agora? Fabrício Queiroz, assassino. Onde é que ele está? O que ele fazia? Era o que comandava a rachadinha dos filhos de Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro andava pescando com ele. Hoje não se encontram mais, porque não dá mais diante de tantos fatos. Mas eu pergunto a você: quem tem um passado desse pode falar alguma coisa? Quem não consegue explicar a fortuna que conseguiu pode ficar acusando os outros? Pense nisso. Eu só quero o seu raciocínio. Bom dia.